Como investimos R$1 milhão de um cliente nosso? Antes de entrar a fundo na estratégia, quanto de liquidez, quanto em cada classe de ativo, quanto que rendeu historicamente, qual que é a volatilidade esperada, eu gostaria aqui basicamente de contextualizar. É importante a gente fazer isso para que fique obviamente alinhado a carteira, o que a gente vai recomendar, que eu vou comentar sobre o perfil de cliente que a gente estava tratando aqui neste caso. A gente tem aqui na Musa dos mais variados tipos de clientes, desde aqueles que estão já se aposentando, indo para a fase de usufruir do patrimônio, também quanto aqueles clientes que estão na fase de acumular e crescer o patrimônio, né? Então, a gente presta consultoria aqui para pessoas que tenham mais de R$200 mil, ajudando elas a planejar e montar esses portfólios de investimentos, né? Então isso é importante de fazer esse disclaimer. No caso em questão é um senhor de 60 anos de idade, empresário, tem duas empresas, uma delas ele toca sozinho e junto com o seu time, e basicamente a outra é uma empresa que está sendo feita a sucessão familiar, que é a empresa mais antiga do grupo. Essa empresa mais antiga, basicamente, ela é uma empresa que ele está então entregando ela para as mãos de seu filho para que ele toque o negócio, e ele por muito tempo fez somente o reinvestimento dos lucros dessa empresa no próprio negócio para que a empresa crescesse. Deu muito certo, ele juntou um capital considerável e decidiu então nesse processo de cessão tirar R$1 milhão da empresa e fazer esse investimento conosco. Ele tem outros bens também, é importante destacar, imóvel residencial, obviamente as empresas, carros, enfim, veículos. Ele tem um patrimônio bem completo, mas ele quer fazer esse investimento inicial então de R$1 milhão conosco e investir mais R$200 mil por ano pelos próximos 10 anos. Aí sim, nos 70, a ideia dele é parar de trabalhar e pegar este patrimônio junto, né, do que eventualmente ele tiver para receber ainda de dividendos das empresas, vivendo deste valor sem estar mais na ativa 100%. Ele é realmente um grande empreendedor. Bom, deste R$1 milhão, como que ele queria que a gente investisse isso? O foco dele era bater a inflação, ele não quer perder, né, rentabilidade perante ao IPCA, esse é o índice que ele usou de referência, que é o índice que basicamente permeia a inflação da pessoa física no Brasil. Então o foco dele é bater a inflação com uma certa margem e ao mesmo tempo, se possível, bater também CDI nesse processo. A carteira que a gente montou levou esses benchmarks de referência, né? Por se tratar de uma pessoa que está numa idade mais avançada, que é leiga no mundo dos investimentos e que tem um perfil mais conservador e ele já tem então o seu risco na sua operação empresarial, a gente vai fazer uma carteira que tenha baixo risco, baixa volatilidade, porque o risco já está exposto demais na idade que ele se encontra e ao mesmo tempo também na atividade profissional dele. Então uma carteira de baixa volatilidade segura e que tenha foco em superar CDI e inflação. Ele também pediu que deixasse uma parte em liquidez para eventuais emergências que pudessem vir a acontecer e a gente obviamente atendeu ele. Mas sem mais delongas, vamos ver o que a gente mostrou e montou neste portfólio. Abrindo aqui então a composição da carteira, é uma carteira que ficou então com 65% em ativos pós-fixados e aqui entra, por exemplo, o CDB bancário, entra fundos de crédito privado, entra títulos públicos de liquidez diária como o Tesouro Selic, então uma carteira bem diversificada também em ativos pós-fixados, né, para ele não ficar 100% concentrado num único ativo, num único emissor. Então a gente quis diversificar também a carteira de pós-fixados, onde na parte pós-fixado o objetivo principal dela vai ser bater, obviamente, o CDI, mas que por consequência, se o CDI histórico no Brasil é de 11% ao ano, aproximadamente, e a inflação média, né, desde os anos 2000 para cá, está na faixa de 6% ao ano, se a gente bater CDI, por consequência, a gente vai bater também a inflação na média do tempo. Então, por isso essa parcela tão relevante em pós-fixados. Depois aqui 10% em ativos indexados à inflação, como vocês estão vendo aqui na imagem, né, títulos IPCA+, depois mais 10% em ativos pré-fixados, então ainda tinha alguma oportunidade quando a gente fez a montagem desse portfólio em ativos pré-fixados que fazia sentido fazer a compra. Depois nós colocamos aqui 15% em fundos multimercados, fundos que vão agregar um pouquinho de pimentinha, um pouco de volatilidade de portfólio, mas o foco é que ele possa também gozar aí de um rendimento um pouco maior com essa classe de ativos. Esse foi o foco do portfólio. Em termos de liquidez, basicamente é essa imagem que vocês estão vendo aqui, né? Então ele vai ter 20% dos seus recursos com liquidez em até um dia, se necessário, 5% em liquidez de 2 a 5 dias,
Depois ele vai ter mais 10% de 6 a 15, mais basicamente 10% de 16 a 30, depois mais 5% de 31 a 60 dias, 20% nessa janela de um ano e depois acima de um ano, basicamente são os títulos de renda fixa que a gente alongou o máximo prazo que tinha para investir ainda em CDBs, por exemplo, em títulos bancários, ficou ainda mais 30%. Então é uma carteira também que tem uma diversificação em relação a ativos que compõem, mas também em relação ao acesso do capital. Tem que ficar muito claro para ele que nem todo o capital estará disponível em D0 e ele super concordou com essa estratégia, com o foco da gente maximizar e otimizar o retorno do portfólio. Antes da sequência aqui, falar sobre volatilidade, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta, um vídeo novo, onde a gente fala basicamente sobre economia e renda variável, fundos de investimento em renda fixa e planejamento de aposentadoria, planejamento sucessório, planejamento tributário comigo nas sextas-feiras. Ativou o sininho, se inscreveu no canal, então bora dar sequência falando de volatilidade. Para fazer essa análise de volatilidade, basicamente a gente pegou o portfólio olhando para trás, num período ótimo, onde todos os ativos que compõem esse fundo existiam, que foi meados de abril de 2022, e percebeu que a volatilidade, que a gente vai ter, então, ou teve neste portfólio, olhando para trás, é lógico que para o futuro pode aumentar, pode variar um pouco, mas olhando para trás, a gente percebe que a volatilidade ficou em 0,59% na janela aí de 12 meses. Ou seja, frente a um CDI de 0,04 e um IPCA de 0,33, é uma carteira extremamente de baixa volatilidade. Então, o risco muito controlado, muito bem diversificado, com foco em maximizar rentabilidade, que é o que interessa. Olhando para trás, como que essa carteira teria rendido, então, numa janela de 12, 24 e 36 meses, com os ativos que estavam disponíveis até então. Lógico que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas dá para ter uma ideia como que a carteira performa em diferentes cenários, concordam? Então, basicamente é isso que a gente vê aqui nesta imagem que está aparecendo agora. A gente vê basicamente que nos últimos 6 meses ele tem um empate técnico entre a carteira, que a gente denominou aposentadoria, com o CDI, mas e já nesse período a gente tem um ganho em frente a IPCA. Na janela de 12 meses já temos um ganho em relação ao CDI e uma bela vantagem sobre o IPCA. E na janela de 24 meses essa vantagem para o CDI aumenta, para o IPCA também. E na de 36 ainda mais. A gente percebe então que aumentamos um ganho de forma considerável frente a CDI e também sobre IPCA. Lembrando que aqui a gente está olhando uma janela de médio prazo, são 36 meses para trás. Como que essa carteira teria performado? A perspectiva é, obviamente, que numa janela longa repliquemos essa janela de ganhar de CDI e ganhar principalmente também de IPCA. Lembrando que na janela de 36 meses nós tivemos um ano de inflação muito forte e 2 anos de inflação média moderada. E já o CDI nós tivemos ele veio numa crescente ao longo desses anos a chegar no teto de 13,75%. Então foi difícil bater o CDI principalmente na janela de até 2 anos, mas na janela longa e com a tendência agora de queda do CDI, queda da taxa de juros, é provável que a gente aumente então esse gap frente à taxa básica. Então este é o cenário desenhado em relação à rentabilidade passada. Legal, e rentabilidade futura? O sistema do BTG, que foi o banco no qual ele escolheu para fazer os seus investimentos, que foi a corretora na qual ele escolheu para fazer os seus investimentos, e como eu falei aqui, a gente é independente, o cliente escolhe com qual instituição ele quer trabalhar, simulou isso. É óbvio que isso aqui não é uma projeção fidedigna, exata, concreta, isso aqui vai mudar ao longo do tempo, mas a gente traça cenários, o sistema traça cenários com base na situação atual hoje. E como que tudo mais constante, qual que seriam as perspectivas de retorno para este portfólio? Tudo mais constante, digamos assim, mas sim, pode variar e pode ser muito menos ou muito mais do que a gente está apresentando aqui. Então, só fazer esse disclaimer é importante. Imagem de projeção futura. Então, a carteira, o sistema aqui basicamente do BTG, simula que esta carteira, num cenário esperado, vai render 128% do CDI, o equivalente a 67% numa janela dos próximos 5 anos, uma rentabilidade anualizada de 11% ao ano. Num cenário pessimista,
a carteira pode ficar com retorno na faixa de 120% do CDI e num cenário otimista, a carteira pode ir para 137% do CDI e aumentar também este retorno. Então, numa carteira, digamos, que investisse em 100% do CDI, teria 1.520.000 no final de 5 anos, e numa carteira esperada aqui que a gente montou, 1.671.000, né? Então esse seria o retorno esperado. Como eu falei, isso aqui é uma projeção, é o que eu falo de momento mandinar, pode se concretizar, pode ficar muito longe disso, mas é o que se espera em termos de projeções matemáticas e etc. que tenhamos de performance. Então vejam que analisando de novo aqui a imagem, é uma linha constante, a linha rosa de retorno, que seria a carteira dele, frente a um CDI. É um cenário que a gente não tem como saber exatamente, como eu falei, mas é uma boa indicativa. Quando a gente olha para trás e a carteira rende bem, quando a gente olha para o futuro, o cenário que se desenha é um cenário interessante também em termos de performance, com uma volatilidade bem baixa, ao mesmo tempo num portfólio bem diversificado, ele está mitigando riscos e maximizando o seu potencial de retorno. E eu quero saber o que você achou dessa estratégia, o que você achou desta carteira que montamos para este cliente. Ele gostou muito, já startamos a estratégia e já estamos aí delineando os próximos passos. Quais seriam os próximos passos? Acompanhamento e rebalanceamento. Voltando lá na nossa imagem 1, a gente delineou na imagem 1 os percentuais ideais em cada classe de ativos. Isso vai alterar ao longo do tempo. Então é interessante que quando ele fizer os aportes anuais, a gente rebalanceie esse portfólio alocando nos ativos até que eles fiquem com este percentual de alocação ideal. Este balanceamento a cada aporte vai fazer com que basicamente a gente reduza o risco do portfólio e maximize o potencial de retorno. Então não para o trabalho só na implementação basicamente da estratégia, do estudo inicial, mas sim ele vai sendo desenvolvido conforme o decorrer. Lógico que esse estudo que eu passei aqui para vocês é com base nesse cliente, nesse perfil. Obviamente eu não divulguei o nome do cliente, nem posso fazer isso. A gente tem cláusulas de confidencialidade com os nossos clientes, mas foi um cenário para as necessidades dele. Se você tem interesse em ver uma simulação, uma carteira, uma estrutura de raciocínio de montagem de portfólio por seu perfil, para as suas necessidades, se você tem mais de R$200 mil, acessa www.musacapital.com.br que um especialista vai entrar em contato contigo e vai te ajudar numa composição ideal de carteira. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, comentários aqui embaixo. O link também ficou na descrição e está aparecendo aqui na tela final. Obrigado e até o próximo vídeo.